Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau. Eu me chamo Harika, sou nutricionista e sou mestranda em Saúde Coletiva. Olá, eu me chamo Ana Beatriz, eu sou farmacêutica e sou mestranda em Saúde Coletiva também. E hoje o tema do nosso podcast será sobre a trajetória do nosso mestrado em Saúde Coletiva. O nosso mestrado em Saúde Coletiva da FURB, ele é um mestrado profissional e ele está na sua 10ª turma e ele já teve 66 mestres formados e ele também, nesse programa, ele conta com 10 docentes permanentes e 3 docentes colaboradores. E as propostas curriculares do nosso mestrado em Saúde Coletiva, ele é voltado para o SUS e ele também engloba 3 eixos que são voltados para políticas, para o cuidado e para a gestão. E para falar sobre a trajetória do nosso mestrado em Saúde Coletiva aqui na FURB, a gente convidou a professora Cláudia para estar aqui conversando com a gente hoje sobre esse tema. Então, prof. Cláudia, fala um pouco sobre a sua trajetória pra gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque 10 anos, né, gente? Então, dá uma... É uma história, tem muita história para contar. É emocionante. Então, eu primeiro quero dar parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Bom, eu estava conversando antes com vocês, tinha ações de saúde coletiva que eu já tinha feito e vocês não tinham nascido, mas de qualquer maneira... Por isso que a gente está aqui para contar a história. Então, eu sou enfermeira e fiz administração de empresas também. Isso em 83, eu me formei na UFSC. E depois de 85, eu tinha estudado na ISAG e terminei em Rio do Sul. Então, o meu primeiro emprego foi na Secretaria Municipal de Saúde, como enfermeira. Depois, logo em seguida, eu fiz uma especialização em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. E foram muitas horas, foram quase 900 horas de curso. E isso era bem na época que estava surgindo o Sistema Único de Saúde, 1990 ali. Então, deu um up, nós terminamos em 92 a pós-graduação. Com essa pós, olha a importância de vocês estudarem, com essa pós, eu já estava habilitada, por exemplo, para dar aulas na universidade. E entrei para dar aula em saúde coletiva na medicina. E aqui dentro da universidade nós fizemos uma especialização em metodologia do ensino superior, que era algo que precisa ser feito. Eu pensei, agora eu preciso avançar mais, porque eu estava na Secretaria de Saúde e na FURB com poucas horas na universidade. Eu pensei, como é que eu faço para ficar com mais horas na universidade? Fui fazer mestrado. Fiz o mestrado aqui em educação. Adorei, assim, o nosso mestrado em educação, hoje em dia tem doutorado, dá uma bagagem, assim, para docência, né? Eu pensei, agora eu gostaria de ficar com um emprego só, porque eu já estava 16 anos com 2 empregos, 3 filhos, corrido. Muita né? demanda. Eu pensei, então vou fazer doutorado. E volto para a UFSC, porque lá em Filosofia da Saúde e Enfermagem. E lá peguei a linha mais da integralidade do cuidado, mais da filosofia, concepção de saúde. E tive daí essa oportunidade de fazer o doutorado e uma parte, do que a gente chama de doutorado de sanduíche, uma parte da minha pesquisa foi em Portugal, na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Então eu comparei escolas de Santa Catarina, 8 escolas, e 3 escolas de Portugal. Então, nessa minha trajetória, depois eu fui chefe de gabinete, né? Mas eu exerci vários cargos, né? Chefe de departamento, coordenadora de curso, a primeira coordenadora do mestrado. Mas, assim, foi uma trajetória bem intensa, assim, dentro da minha vida profissional, né? Que bom, uma grande bagagem aí, né? Sim. Para compartilhar com a gente. Então, o nosso programa de mestrado, ele nasceu, por assim dizer, né, em setembro de 2012. Mas aí, como a senhora bem colocou, né, foi coordenadora. Isso. 2012 a 2016? A primeira turma, primeiro quadriênio. Quadriênio, isso. Era a senhora com a Daisy? Era eu e a Daisy. Professora Daisy, né? Mas, assim, como foi o processo para essa criação, né? De onde surgiu... vamos formar um programa de mestrado em saúde coletiva em Blumenau, na FURB, porque eu sei que
houve algumas tentativas, algumas propostas, né? Até chegar ao finalmente sim da CAPES. Então, conta pra gente como é que foi isso, Pro. As coisas, elas não acontecem por acaso. Elas precisam ser construídas e nós vimos num movimento crescente de trabalhar em conjunto. Tínhamos a residência em saúde da família, tinha o programa Saúde da Família que estava cada vez ampliando mais no Brasil afora, e surge também o Programa de Educação para o Trabalho na Saúde, o ProSaúde, várias iniciativas de editais em que nós participávamos e sempre éramos vitoriosos. O primeiro edital, nós estávamos em 11 cursos diferentes, 11 áreas, né? 11 cursos diferentes, incluindo o serviço social também. E fruto dessa trajetória, vários professores fizeram doutorado. Aí eu gosto de ressaltar o professor Hernani, que é o doutor Hernani, é o atual coordenador, porque ele é timoneiro. Ele dizia, gente, vamos ficar vários doutores, nós temos que abrir um mestrado com tantos doutores, que era quase como um compromisso para a universidade, já que nós tínhamos sido liberados, alguns, né? Vamos fazer o mestrado. Aí surge a ideia do mestrado acadêmico e o profissional. Um profissional era mais novo, disse, o que nós vamos fazer? E aí fizemos parar para pensar qual seria a nossa maior afinidade. Como o nosso mestrado tinha muita parceria com o serviço, e também os nossos profissionais de saúde precisam trabalhar. Aquele mestrado acadêmico que a pessoa não pode trabalhar, né, ele dá uma engessada. Às vezes até consegue trabalhar, mas nós precisaríamos de trazer a realidade do serviço e ainda dar uma chance de quinta e sexta, pelo menos, a pessoa poder estudar. Né? Aí vimos que o nosso perfil era profissional, que era o que estava no momento. E deu certo. Quando nós fizemos a primeira proposta, nós ganhamos. Então, foi muito bom, assim. Que bom. Sentamos. Claro que é tudo fruto de muito trabalho, né? E durante todo esse processo que a professora contou agora, nessas conversas com os outros professores que também fazem parte do programa, né? Do mestrado ainda. Qual foi, assim, o maior desafio que vocês viram? Ou os desafios que vocês perceberam? O desafio, assim, primeiro, trabalhar em equipe interprofissional. O trabalho coletivo sempre é mais difícil, ainda mais quando está com outras áreas do conhecimento também, não é? Sabe? Então avança, cede, negocia, né? E depois a novidade, porque tudo era novo. Então, por exemplo, se eu perguntasse aqui na FUB, qual é a experiência de algum programa de pós-graduação profissional? Não tinha. Então nós fomos tendo que construir gradativamente todo o processo. Por exemplo, as parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, os processos, a parte de seleção, né? Como é que nós vamos selecionar as pessoas para não ser injusto? Tudo exigia muita discussão, muita reflexão, para poder ver como é que nós vamos ajustar para a realidade. E sempre tivemos muitos candidatos. Nós não podíamos abrir mais vagas porque não tínhamos a capacidade. Exige muito. O estudante do mestrado, ele exige bastante do orientador. Parece quase mais do que o doutorado. Uma dedicação Sim. dos dois, né? Então, o desafio era o novo, superar o que é novo e o trabalho interprofissional e ainda a parceria com as secretarias de saúde. Né? Esse é o maior desafio. E pegando ali o gancho, né, a senhora bem colocou, trabalho interprofissional. Então, até na seleção, na convocação ali dos professores, né, dos docentes que iam compor, então, esse quadro. E é uma coisa que, a meu ver, eu acredito que para quem trabalha com saúde coletiva, é muito importante que haja essa interprofissionalidade. Sim. Né? Acho que enriquece muito mais, porque cada professor vai ter a sua área de atuação em áreas diferentes, né? E tem a prática também, né? Tem a prática do trabalho, então acho que ele consegue fornecer muito mais de conhecimento, né? De estratégias ali para o aluno, até para o campo de trabalho mesmo. Então, como é que foi as escolhas assim dos professores que iam compor? Primeiro que nós éramos sempre um grupo amigo, assim, um grupo de parceiros na saúde. E também sempre tivemos uma parceria com
o serviço social, a professora Vilma Simão, depois a professora Cleide, sempre foram parceiros. A gente sempre entendeu que precisava. Também tinha a professora Márcia, da educação, que também nos ajudou. E nessa questão da interprofissionalidade, a gente pensa no núcleo do saber e no campo. Esse núcleo da saúde coletiva, todos nós pensávamos. Então, e lembre que a saúde coletiva não necessariamente eu preciso estar lá na unidade de saúde, mas se eu estou num hospital e que esse hospital é vinculado ao Sistema Único de Saúde, né? Isso é da saúde coletiva. E a odontologia também, ela abriu bastante no nosso mestrado. Uma outra visão de a farmácia também, a nutrição, a professora Lu, né? Então, essa interprofissionalidade para nós foi a base, que era mais do que só juntar várias pessoas. Nós tínhamos um objetivo em comum, e esse objetivo em comum de melhorar o Sistema Único de Saúde da cidade, da região e até do Brasil, isso nós nunca deixamos perder o foco. Acho que esse é a nossa principal força, né? E até, acho que quando a gente fala do nosso corpo docente, né, a gente como alunos, a gente já conversou bastante sobre isso, então a gente aprende muito, né? Até para falar ali pro pessoal que está escutando a gente, que tem essa vontade. E uma coisa que a gente tem que destacar aqui, né? Então, em 2021, houve um ranking sobre os 10.000 escritores mais influentes da América Latina, e 45 eram da FURB, né? Sendo que desses 45, 5, a gente faz questão de dizer, né? 5 fazem parte, compõem ali o nosso quadro de professores, inclusive a professora Cláudia. Também faz parte. Dos 45, ficou em primeiro lugar. Foi uma surpresa, porque eu não lembro que existia esse ranking, né? Mas, de qualquer maneira, eu penso assim, que como eu escrevi sobre concepção de saúde na educação e enfermagem, eu estudei um pouco de educação e um pouco de filosofia da saúde. Essa questão da concepção de saúde, ela é instigante, né? Então, foi uma surpresa para mim saber, e orgulho para o nosso mestrado, saber que nós temos um grupo em que os nossos artigos foram super bem citados. Sim. Né? Então, significa que, claro que publicamos em inglês, né? Mas, assim, a maioria das pessoas que leram, isso dá uma sensação de que a gente... Poxa, que orgulho para nós, da saúde coletiva do nosso mestrado, ter um grande número de pessoas nos citando, né? Isso foi muito bom. Muito bom, porque é um ranking que ele dimensiona a comunicação científica. Isso. Né? Então, não apenas o fato de comunicar e publicar, mas que é algo que está sendo feito, que está sendo estudado com uma qualidade que outros pesquisadores estão citando, né? Estão usando ali como norte também para direcionar suas pesquisas. Sim, foi muito bom para nós. Muito motivo de orgulho. Obrigada. E é muito legal também nessa questão da interprofissionalidade, né? De ter várias profissões juntas, trabalhando juntas, igual ali foi citado, né? 10 docentes aqui da FURB e 3 docentes externos, né? Então, são 13, né, profissionais de áreas diferentes que estão lá trabalhando com a gente em sala, desenvolvendo diversos projetos, né? E nós, assim, já desde o início, a minha orientadora portuguesa, a professora doutora Arminda Costa, ela já fez aula online lá de Portugal, na disciplina Pesquisa Qualitativa. Que legal! Primeiro ela veio aqui, ela veio, participou, deu aula presencial, mas depois, no outro ano, nem existia essa onda de aula online, nada. E a FURB tinha todo um sistema, uma sala preparada, e lá no Porto também, na Escola de Enfermagem do Porto, e nós fizemos a disciplina, uma parte da disciplina à distância, chamava. Não, esse eu lembro bem, sim. Muito bom. Já estavam implantando assim, esse sistema, né? Que a gente está bem. E essa parceria com a Alemanha também, né? Com Vida e Saúde em Pomerode. Sempre deu um up para o nosso mestrado, né? Já dando spoiler, né? Vai ser um outro tema de um outro episódio de podcast sobre chip. Isso, pode fazer. Com o professor Hernani também, nós vamos trazer ele para estar conversando, né? Ótimo.
certeza. Então, prof. Cláudia, né? Como eu citei antes, são 13 professores que estão, né? Isso. Então, 13 professores de áreas diferentes da saúde, né? De diversas profissões. E no mestrado, a gente acaba tendo algumas linhas de pesquisa Isso. que daí os alunos, de acordo com os seus orientadores, né? E por afinidade, profissão, eles vão lá encontrando uma linha de pesquisa que eles vão se adequando mais, que faz mais Isso. parte do perfil deles, né? E quais são as linhas que tem? Bom, Se nós quiser temos descontar assim, um pouquinho. nós definimos as 3 linhas, que é a promoção da saúde, a educação, trabalho, né, comunidade de trabalho e a epidemiologia, em função de, são áreas que elas precisam ser fortalecidas e em alguns momentos elas se encontram também. Então, essa questão de promoção da saúde, tinha a professora Vilma conseguia ajudar bastante também por causa do serviço social, da visão social. Essa da educação e a comunidade. A educação e saúde é a palavra que nós mais usávamos antes de ter mestrado, né? Tudo era educação e saúde. Até tinha um questionamento entre educação permanente em saúde, ou educação só em saúde. A educação permanente em saúde teria que mexer com o processo de trabalho. Se não só faz aquelas cursos, se não mudar o processo de trabalho, nada acontece, né? E essa da integralidade do cuidado, que a professora Deise também sempre coordenou, esse sempre para trabalhar com crianças com diabetes, com obesidade, sempre precisa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e da Educação também, aqui da de Blumenau, sempre procurou mexer com o processo de trabalho para alavancar a atenção à saúde, né? E a epidemiologia com o professor Hernani Clóvis, ela é forte, ela é uma linha que o Vida e Saúde em Pomerode vocês vão explorar bastante. Sim. Então, são 3 linhas que possibilitam que os estudantes, eles vão ter afinidade. Às vezes, eles fazem um projeto numa linha e, de repente, não quer bem aquilo, tem outra linha para acolher. Então, eu penso que foram 3 linhas felizes, assim, que Sim. elas dão uma base boa no nosso projeto pedagógico. São 3 linhas bem importantes, né? Sim, que a gente realmente pode estar percebendo a importância delas também, né? E nós procuramos aí dividir. Depois eu lembro que o processo seletivo também já começamos a direcionar um pouco por linhas para as pessoas escreverem os projetos. Mas está dando certo, assim, pelo que eu entendi. Estamos ali na 10ª turma, né? Então, até para a gente comentar um pouco com a questão do diferencial, né? Do diferencial desse programa de mestrado em saúde coletiva, né, puxando ali que a senhora já citou, né? Algumas questões de ter uma abertura, um campo, né? Vamos dizer assim, uma área de pesquisa muito boa, que engloba diversos temas, né, diversas linhas de pesquisas, que vai com a afinidade do estudante. E isso é muito bom, porque dá uma liberdade para o pesquisador, né, que vai entrar agora nessa área, de ter essa liberdade de pesquisar algo que goste, né? Incentiva mais para a pessoa, né? Exato, e que vai ter uma relevância social, né, ou econômica, ou uma relevância organizacional de sistema muito importante para os serviços, para a comunidade, né? Então, esses seriam uns diferenciais, assim, do programa de saúde coletiva da FURB? Sim, eu gosto sempre de citar uma frase que uma mestranda disse: professora, esse mestrado deveria ser chamado mestrado para a vida. Porque, como nós... a questão muito a saúde mexe muito com as nossas questões. O mestrado, ele é um momento de parar para reflexão. Além do exercício metodológico grande, muitas pessoas, naquele momento, eles param para pensar assim: e agora, eu como profissional? Qual é a minha contribuição? Isso. Então, na nossa representação conceitual da organização, da temática, a nossa ideia é transformar a realidade, que precisa ser transformada, né? E daí nós precisamos qualificar as pessoas, né? Através da educação e comunidade, como eu falei. Nós precisamos dessa interprofissionalidade, é outro diferencial. Essa integração ensino-serviço e essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
que a história já começa lá com o curso de medicina, quando o curso precisava fazer estágios, aulas práticas na rede pública de saúde, e a rede estava expandindo por conta da estratégia de saúde da família, e nessa expansão a universidade acompanhou, ajudou e continua ainda a parceria. Isso tem que agradecer a todos os gestores municipais e da FURB. Depois, essa questão do cuidado integral, pensar o ser humano como um todo, pensar na ciência e pesquisa aplicadas. Parece que não faz mais sentido nós pesquisarmos algo que não vai ter um resultado mais prático, porque tudo bem que nós valorizamos que nós somos citados, né? Mas só citar é pouco. Sim. Né? Nosso nome ser citado em outros artigos é importante, mas precisamos que essa nossa pesquisa mude alguma coisa da realidade para melhorar a saúde da sociedade, né? Da população. Então, nós somos diferentes. Sim. É uma proposta, ela é complexa. Né? Talvez, assim, as pessoas... Poxa, mas como é que consegue fazer isso tudo? Porque é meio dialético, vai e volta. Às vezes a gente avança, dá uma retrocedida, pensa que retrocedeu, mas não retrocedeu, e vamos avançando. Transformação. Muito interessante, ainda aproveitando que também vem um pouco da ideia do podcast, nessa ciência aplicada, a gente está aplicando algo e também tem aquele momento que tu vai estar podendo fazer uma devolução do que foi, porque muitas vezes é muito gratificante. As pessoas elas se sentem importantes em saber, poxa, eu participei daquele questionário, daquela pesquisa lá no postinho que eu vou perto da minha casa e ver, e o gestor, quando libera o profissional, também tem algum retorno, né? Isso. Porque ele pensa, poxa, eu vou ajudar que a pessoa estude para depois ela voltar para o município. Esperando essa troca, sim, né? essa é a realidade. Né? E até era uma coisa que eu ia comentar. Né? O nosso mestrado, ele é profissional. Então, é até um incentivo para que os gestores, eles... até de uma certa forma, poder talvez até cobrar que os seus funcionários, enfim, né? Ou então dar um incentivo para facilitar, né, que essa formação seja feita, porque é algo que o mestrado profissional, ele se coloca nessa questão de qualificar. É que, na verdade, os nossos grandes, assim, gestores é a comunidade. Nós temos o compromisso com a população, né? Sim. Essa é a realidade. E esse compromisso, ele é permanente, ele precisa de retorno constante. E a comunidade também participa, nós ajudamos a conferências de saúde, tudo. E outra coisa que eu preciso destacar também, que eu esqueci, né, é a questão da graduação. Porque o Programa de Educação para o Trabalho em Saúde, mas todos os vários programas de extensão da FURB, que sempre foram fortes, né, todas as áreas, a área da saúde também, nós sempre, nos grupos de pesquisa, sempre chamamos os alunos da graduação. Então, para que esses alunos da graduação também participem desse olhar do mestrado e também participem desses projetos. Sim. Então, é graduação com pós-graduação e mais o município, os profissionais da rede de saúde. Sim. E essa união, isso é inédito. Isso é muito legal, não existe assim. Nos nossos grupos de pesquisa, nas linhas, a gente se encontra, né, semanalmente, e ainda junto com a gente são os professores do mestrado e alunos da graduação. Então isso é bem legal, essa tem uma troca, né? Boa. E isso caracteriza a universidade, né? Tem uma troca legal. boa. Se o estudante da graduação tiver essa parceria com a pós-graduação, isso é um incentivo para eles. A FURB também é diferente, né? Sim. É por isso que ela é uma universidade, né? É isso que a gente estava falando, essa questão dos incentivos, né? Já começar ali os profissionais, né? Estarem vendo, entendendo a importância, quem está na graduação, né? Também está entendendo essa importância, né? Igual a gente estava falando dessas questões de incentivos, né? No mestrado tem alguns incentivos que são as nossas bolsas, né? Isso, temos. Um bom incentivo. É um ótimo. Nós temos bolsas da FAPESC, 2 bolsas, mais uma bolsa nossa aqui da FURB. São 3 bolsas para 10 estudantes, é bastante até, né? Sim. O percentual. Então, e é importante, porque tem realmente profissional que tem dificuldade para poder... Sim. E não é só a questão de pagar, é também, nós precisamos de bolsistas para ajudar no próprio programa. Dedicação, né? Se dedicar uma dedicação um pouco maior no programa. Então, essa é a base, né, também. Sim. Além do incentivo financeiro, tem o incentivo de ser que puxa os outros colegas, né?
para diversas ações, né? Uhum. E ali, né, fica o incentivo para que mais profissionais eles possam, né, entrar aqui com a gente nesse campo de pesquisa que é a saúde coletiva. Por mais que a pessoa não queira ingressar na carreira como pesquisador, talvez, né, mas com certeza ele sai transformado, né, depois que faz esse processo. Ele muda. Né, vai para o seu volta para o seu campo de atuação, quer queira no setor público ou no privado, com uma mentalidade... Um olhar diferente, né? Isso, completamente diferente, com muitas competências e habilidades diferentes também, né? Eu lembro que o último... Teve um dentista que fez o mestrado, ele tinha um trabalho muito bom com o tabagismo na cidade dele, e ele qualificou o olhar e todo o trabalho a partir do mestrado. Então, eu não estava na banca, mas eu era professora de metodologia qualitativa. Eu lembro que ele ainda agradeceu a professora Cláudia porque ela puxou, porque nós temos que ajudar o estudante, né, o profissional, a descobrir algo que ele goste, que faça sentido e que ele já esteja também fazendo, para poder... ele volta para o campo de trabalho. Né? Porque eu já fui banca de mestrado normal, assim, acadêmico, em que a pessoa foi ver tanto a sua realidade, ficou tão, assim, assustado que pediu demissão, ao invés de... Porque não adianta só para... levantar os problemas, né? Lembra do arco que você deve ter visto lá na integralidade? Levanta o problema, teoriza, precisa da prática. Exato. O que eu vou fazer agora? Exato. E isso nós somos muito perto da realidade de saúde que é dura, né? A realidade de saúde coletiva é dura, né? Por várias questões, né? Seja por problemas mais de pobreza, mais problemas de câncer, de outras doenças que nós temos de primeiro mundo também. Então, a nossa realidade é dura. E o nosso mestrado, ele dá esse suporte. Isso que eu fico feliz. Inclusive, ontem, eu até estava comentando com uma outra mestranda sobre isso. Eu falando para ela assim, nossa, o senso crítico que a gente desenvolve dentro do mestrado é extraordinário. Então, assim, eu fico imaginando a Harika lá da graduação, quando eu saí da graduação, né, o que eu acreditava, o que eu pensava, aquele ideal que a gente tanto sai, e quando... Hoje, se eu for comparar, com certeza, assim, são outras tomadas de decisão, né? Eu, por exemplo, como nutricionista, então, antes de eu falar, você tem que ter uma alimentação saudável. Hoje eu já penso, qual o contexto dessa pessoa, né? Economicamente, social, qual o suporte familiar dela? Acho que abre, assim, um leque de... Aquela coisa do mestrado pra vida, né? Igual a professora citou antes, né? A gente desenvolve muito esse senso crítico, reflexivo, tudo, crítico, né? com critérios, esse é importante. Muito, né? Entra na questão da integralidade, né? Enxergar o pessoal todo, né? Não só aquela coisa fechada, né? Exato. Mas, professora, olha, ficamos... Eu tô bem feliz de ver vocês, o sorriso de vocês, a vitalidade, a esperança, né? Eu acho o máximo. Eu acho que talvez por isso que nós gostamos tanto dessa área da educação, né? Dá aquele brilho nos olhos, né? Fala. A gente se emociona, né, com vocês. Muito obrigada, estou bem feliz, assim, por ter ajudado nessa trajetória, né? Imagina, pra gente gente que agradece. A gente tá colhendo agora os frutos, né? Todos juntos. E pra gente foi um privilégio imenso. Não teria uma pessoa melhor para falar do histórico do programa que não fosse a senhora, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou realmente lisonjeado. Eu gostei demais. Parabéns, assim, continuem nessa vigor, acreditem, né? Essa é o que vai fazer o nosso país desenvolver, né? E fortalecer o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece. E também, né, antes que eu esqueça, o nosso mestrado ele tá com as inscrições abertas até o dia 14 de outubro. Quem tiver interesse, só entrar na página da FURB, na parte de pós-graduação no mestrado em saúde coletiva. Lá tem o edital com todas as informações para vocês saberem, quem está interessado. Exatamente. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast Saúde Coletiva. Não esqueçam que a cada 15 dias nós temos episódio novo, com temas diferentes, né, com entrevistados diferentes, de áreas diferentes, para a gente conseguir passar o máximo de informação
para a comunidade. Até lá, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @ppgsc. Até mais! Tchau! Tchau.